Boa noite a todos. Nós queremos agradecer, em nome de José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria do CRES, nós queremos agradecer a presença de todos e também a audiência que nos prestam aqueles através da TV CRES. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rivaldo Melo e, para ler o currículo do Rivaldo, nós vamos chamar o nosso delegado das Perdizes, o Cardenuto. Por favor, Cardenuto. Boa noite, minha gente. Eu vou ler o currículo do senhor Rivaldo França de Melo Júnior, mestre em Ciências pelo Instituto de Geociências da USP, diretor de Negócios Nacional da Angel, empresa de consultoria ambiental, vice-presidente da AESAS, Associação Brasileira de Empresas de Investigação e Remediação de Solos e Águas Subterrâneas. Nesta noite, dentro da Quarta Nobre, Rivaldo França de Melo Júnior vai nos falar sobre a questão ambiental nas transações imobiliárias. Durante o evento, o palestrante vai abordar o gerenciamento de áreas contaminadas sobre os seguintes aspectos. O que é a área contaminada? De quem é a responsabilidade de contaminação? Quanto custa? Qual o arcabouço legal? Com vocês, Rivaldo. Boa noite. Eu agradeço muito o convite do CREA e o convite do CRES para proferir essa palestra aqui, e agradeço também, obviamente, a presença de vocês todos. Eu acho que o tema é um tema bastante oportuno para o corretor de imóveis. A experiência que nós temos aí, trabalhando no mercado e mesmo como consumidores, é que essa questão de áreas contaminadas, ela está intimamente ligada com os negócios imobiliários atualmente. Como eu conversei com algum de vocês aqui antes do evento, não existem mais áreas virgens numa cidade como São Paulo que possam receber um desenvolvimento imobiliário, de maneira que essas áreas todas que hoje estão sendo alvo de desenvolvimento imobiliário, elas foram, no passado, indústrias, galpões, se for para a Baixada, áreas portuárias, terminais ferroviários. Todas essas áreas, no passado, elas estiveram sujeitas a atividades que propiciavam a contaminação do solo e da água subterrânea, formando o que nós chamamos de passivos ambientais. Então, fica nítido que no trabalho de vocês de compra e venda de imóveis, essa questão é uma questão que está colocada. Vocês provavelmente serão, se já não foram, questionados pelos seus clientes. Vocês também têm que ter uma noção de qual a responsabilidade legal sobre o assunto. Por informações que eu obtive, o corretor ele tem uma responsabilidade legal sobre aquilo que ele vende também. Então, se existe um vício oculto, ou que o passivo ambiental poderia ser entendido como tal, e isso não foi declarado, por exemplo, para o comprador, é uma questão que pode, de alguma maneira, responsabilizar quem intermediou o processo de compra e venda, né? Então, o que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje é exatamente sobre isso, explicar o que é essa questão de áreas contaminadas, como que é a questão legal que está por trás disso, quais são os procedimentos que os órgãos de controle ambiental do Estado vêm adotando, né? E discutir um pouquinho
a metodologia de gerenciamento de áreas contaminadas para vocês entenderem a magnitude desse processo. Então, vamos começar com o que seria, nós estamos falando de área contaminada, então, o que seria uma área contaminada? Essa é uma definição científica, vamos dizer assim, do que seria uma área contaminada. Então, locais onde há comprovadamente poluição que pode ser causada por substâncias, resíduos que foram depositados, armazenados, enterrados, infiltrados, e que determina impactos negativos sobre os bens a proteger. O que é bens a proteger? Principalmente a saúde das pessoas, e pode ser também o meio ambiente, né? Então, por exemplo, o meio ambiente, se você tem um impacto na fauna de um rio por um despejo de um produto, é um dano ecológico, né? E qual que é o dano à pessoa humana? Agora, para a gente ser up to date aí com o que está acontecendo, nesse desabamento que houve do imóvel, por exemplo, lá da igreja Renascer, as pessoas que estavam lá ficaram sujeitas à inalação de fibroamianto. Fibroamianto é uma telha que já realmente estava proibida, e o uso normal dela já é perigoso. Agora, imagine numa situação onde houve um desabamento, aquilo se transformou tudo em pó, e esse pó foi inalado por todo mundo que estava dentro e na redondeza. Então, esse é um dano enorme à saúde da pessoa, né? De inalação. E como isso, existem... a gente pode citar aí para vocês são do mercado imobiliário, vocês conhecem isso melhor do que eu, vastas áreas da cidade que têm histórico de contaminação. Todos vocês aqui devem conhecer o caso Shell Vila Carioca, por exemplo. É um caso de contaminação muito importante por pesticidas, organoclorados, compostos orgânicos voláteis, que tem uma abrangência de quase que um bairro, né? É uma zona complexa. E Jurubatuba, na região de Interlagos, é outro caso, onde houve, inclusive, o lacramento dos postos de abastecimento de shopping centers, de indústrias. Um caso muito famoso também é o Barão de Mauá, né? Em Mauá, onde são um empreendimento de 30, 40 edifícios sobre um antigo aterro clandestino da COFAP. E assim vai, são diversos realmente os casos. Tem em frente realmente ao Shopping Morumbi. Esse em frente ao Shopping Morumbi, que foi citado, ele virou um empreendimento imobiliário, porque, aí que é interessante, ele sofreu, nesse caso, todas as etapas de gerenciamento de área contaminada que nós vamos falar aqui. Então, um ponto que eu queria esclarecer para vocês, definitivamente, é o seguinte: o fato de existir uma área contaminada, em absoluto, descarta essa área para uso imobiliário. Pelo contrário, é nessas áreas que existe um grande potencial de desenvolvimento imobiliário. Eu estava também conversando com algum de vocês. Vamos exemplificar um caso. Esse caso, por exemplo, eu não sei quais os valores, mas suponha um terreno bem valorizado, numa região nobre da cidade, que vale 10 milhões de reais. Muito bem. Só que ele está sobre uma área contaminada. No subsolo dele, na água subterrânea, no solo, existe uma contaminação. Fazendo todo o processo que nós vamos descrever aqui para vocês, o custo estimado para remediar aquela área é de 2 milhões de reais. Muito bem. Como o imóvel vale 10, e depois de vender, ele pode valer 20, 30, 40, para fazer um empreendimento lá cujo valor é de 30 milhões, vamos supor, é perfeitamente possível e viável que se gaste 2 milhões para viabilizar um negócio de 30. É simples assim.
E então, é isso que nós vamos conversar aqui, né? Como é que funciona essa questão, né? É mais problemático um caso que não seja aqui em São Paulo, que seja num outro estado menos desenvolvido da nação. Você tem o mesmo terreno, mas esse terreno sofreu uma contaminação. Só que esse terreno não vale 10 milhões, ele vale 100 mil reais. Porque a diferença é essa, você sabe melhor do que eu, o mesmo tamanho de terreno em São Paulo ou no Piauí, por exemplo, a diferença é grande. Então, se houver uma contaminação naquele terreno lá do Piauí, o custo técnico para recuperar a área é o mesmo aqui de São Paulo. Talvez mais caro ainda, porque eu tenho que deslocar até lá, né, a logística desse trabalho. Então, lá talvez seja inviável um desenvolvimento imobiliário que tenha que gastar 2 milhões num terreno que vale 100. Mas aqui em São Paulo, na região que nós trabalhamos aqui, é perfeitamente viável e desejável que isso aconteça, porque são as áreas que existem para trabalhar. Bom, vamos lá. Bom, algumas perguntas vocês já estão até fazendo ou formulando na cabeça de vocês, mas, enfim, as perguntas que a gente ouve das pessoas que estão aí militando na área imobiliária, né? Todo mundo quer saber quanto custa, né? Qual o custo envolvido em todo esse processo? Quem que é o responsável legal por uma área contaminada, né? Quais são as leis que regem esse processo, tal? O que o poder público, os órgãos reguladores estão fazendo, né? Qual que é a metodologia que está sendo adotada para lidar com esse assunto? E quais são os riscos envolvidos? Bom, nesse slide, eu quero apresentar para vocês uma visão de valores globais, quando nós estamos tratando do tema de áreas contaminadas, né? De passivos ambientais. Esse slide, a fonte dele é a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos, a ABETRE, e ela trata da questão industrial. Na área imobiliária, até onde eu sei, não existem estatísticas sobre isso, então eu estou mostrando uma estatística para vocês da questão da contaminação na área industrial, né? Então, existe aqui uma estimativa de que 1/3 de tudo que é gasto no tratamento de resíduos, transporte, gerenciamento, recuperação de áreas contaminadas é na correção de passivos ambientais na indústria. Então, 375 milhões de reais é a estimativa que as indústrias gastam anualmente nesse tema. Esse já é uma estimativa de 1 ou 2 anos atrás. No Brasil, a gente não tem estatísticas frequentes, então a gente às vezes tem que trabalhar com dados um pouco mais antigos. Mas, assim, para saber uma ordem de grandeza, é um mercado que só na área industrial, hoje, talvez ele esteja rondando aí a casa de 500 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sou vice-presidente da ESAS, como foi anunciado ali no currículo, e a gente fez uma pesquisa interna entre os associados. E no ano passado, o mercado imobiliário ele teve um desempenho semelhante ao da indústria, como nossos clientes. Então, eu acredito que esse número aqui, de 300 milhões, 400 milhões, é um número também que válido para o mercado imobiliário. Então, pode-se dizer que no Brasil o mercado imobiliário deve ter movimentado para correção de passivos ambientais uma cifra nessa ordem de grandeza aqui. Tá. Mas isso ainda é muito pouco se a gente passa a olhar num padrão internacional. Nossa associação realizou também um seminário há um ano atrás. A gente realiza todos os anos esse seminário. E um palestrante internacional mostrou qual é o panorama na Europa. Na Europa, fala-se em 250 mil sites contaminados, né?
e 3 milhões de sites com potencial de contaminação. Já se sabe, né, esses 250 mil já estão em processo de remediação, já foi requerido a remediação. E já se sabe que 400 mil novos sites terão que ser remediados até 2025. Né? O custo na Europa para fazer todo esse trabalho é estimado em 100 bilhões de euros. Você vê que é um mercado, o nosso mercado ali de 500 milhões, 1 bilhão, tal, ainda tem muito que crescer, porque, é claro, nós não tivemos 2 guerras mundiais, não fomos os criadores da Revolução Industrial, como os ingleses, mas, obviamente, em São Paulo existe uma forte presença industrial, né? São Paulo, inclusive, é considerada, isso foi uma informação que me passaram na Câmara Alemã, é a cidade do mundo, inclusive contando com a própria Alemanha, né, que congrega o maior número de empresas alemãs. Não tem nenhuma cidade na própria Alemanha que tenha tantas empresas alemãs como em São Paulo. Então, você imagina, só por esse ângulo, a quantidade de empresas que trabalharam ou que ainda trabalham aqui em São Paulo e que, então, o potencial de áreas contaminadas que existe aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as questões legais, né, que envolvem esse tema. Então, nós temos desde leis federais até leis municipais, passando por resoluções, normas da BNT, né, são regras, são legislações e normas que regem esse tema. Bom, não cabe aqui a gente entrar, seria só para que vocês tomassem ciência do que existe, né? Então, desde 1981, existe uma política nacional de meio ambiente, que é a espinha dorsal de toda a política ambiental brasileira, e existem diversas outras leis, eu estou colocando algumas que são assim as mais significativas, né? Em 1985, uma lei importante da ação civil pública, é uma lei em que, principalmente, o Ministério Público se apoia muito. É muito comum o Ministério Público, por exemplo, ele chega numa cidade de pequeno porte, que não tem um aterro adequado para os seus resíduos, ele abre uma ação civil pública contra o prefeito, obrigando o prefeito a... existe Campos Jordão, como foi citado aqui, eu não conheço exatamente esse caso, mas existem dezenas de casos no interior do Estado, onde o promotor público se vale dessa lei da ação civil pública para obrigar legalmente o prefeito do município a se enquadrar. Outra lei importante é essa lei dos crimes ambientais. Essa lei ela responsabiliza empresas e pessoas físicas por crimes ambientais, mesmo que sejam crimes não propositais, né? O crime doloso, né? Tem o doloso e o culposo, é o crime sem intenção, mesmo que houver um derramamento, qualquer uma deposição de resíduos fortuita, sem intenção, qualquer tipo de situação em que haja uma contaminação ao solo, ao ar ou água subterrânea, implica numa responsabilização de quem é o responsável por aquela empresa, né? Podendo, inclusive, levar a pessoa à prisão. E outra lei importante, que não é uma lei, na realidade, é uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA 273, que reza sobre o controle de poluição em postos de combustíveis. Por que ela é importante? Porque ela abriu um mercado que não existia. Quer dizer, ninguém sabia que postos de gasolina, quer dizer, sabia-se, mas não havia essa preocupação, principalmente aqui no Brasil, de que um posto de gasolina é um potencial agente contaminador, né? E então, a partir do momento em que
essa resolução foi colocada em prática e os postos passaram a ser investigados para saber se havia ou não contaminação, um percentual que eu diria maior que 60% dos postos apresentou algum tipo de contaminação. E como os postos são muitos, no Brasil nós temos mais de 20 mil postos, né? Então só aí você imagina quantos casos existem. Em São Paulo nós falamos em 7 mil postos no estado, na cidade de São Paulo alguma coisa acima de 2 mil postos. Então é uma coisa importante. Ainda no âmbito do CONAMA, o CONAMA ele ele na verdade ele é um braço, né, de apoio ao Ministério do Meio Ambiente, e ele trabalha organizado em câmaras técnicas. E a Câmara Técnica que trata dos assuntos que nós estamos conversando aqui, essa Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, e dentro da Câmara Técnica são formados grupos de trabalho. Um grupo de trabalho importante para nós é o que fez o enquadramento de águas subterrâneas. Então, hoje, existe uma classificação de águas subterrâneas. Isso foi publicado em abril de 2008, algo muito recente. Então, um empreendimento que vá ser lançado, que conte com a possibilidade de abastecimento de água subterrânea, é interessante que eles verifiquem aqui se naquele local que eles estão, qual a classificação da água, enfim. Isso aqui ainda não está regulamentado, ainda tem muita coisa a ser feita, mas já existe aí um embrião do que será feito em relação à classificação de águas subterrâneas, e isso tem impacto no mercado imobiliário. Bom, aqui está sendo gravado, eles me pediram que quem fizesse a pergunta fizesse através do microfone, ou então depois, porque senão fica sem sentido para quem está assistindo. Mas, se vocês quiserem, acho melhor fazer no final, eu acho melhor, porque senão o problema da gravação aqui fica comprometido. Então, uma outra coisa interessante de vocês saberem, que além disso, existe também a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela abriu, por iniciativa da ESAS, né, um comitê, né, de avaliação de qualidade do solo e água subterrânea para levantamento de passivo ambiental e análise de risco. É um negócio bem grande, mas esse comitê que foi aberto, ele foi aberto com a finalidade de criar normas técnicas para regulamentar o mercado, abrangendo essas questões de sondagens ambientais, amostra de solo, amostra de água, como é feito o levantamento de passivo ambiental e a avaliação do risco que esse passivo possa gerar para as pessoas. Tudo isso está sendo trabalhado e algumas normas já foram publicadas. Por exemplo, a norma de avaliação preliminar, que é uma norma de interesse aqui para vocês, o primeiro levantamento que se faz num caso de contaminação. Quer dizer, num caso de contaminação, não. Num caso de compra e venda de imóveis, antes de concretizar o negócio, é altamente recomendável que se faça essa investigação preliminar, que é uma investigação que é feita sem amostragem de solo, sem amostragem de água, eu vou falar sobre ela mais adiante, mas que vai dar uma indicação se existe ou não potencial de contaminação naquela área. Se existe, aí vai seguir um procedimento. Se não existe, segue outro procedimento. Só para vocês saberem, também existem normas internacionais, principalmente americanas, da STM. Essa norma aqui, Standard Practice for Environmental Assessment, foi base, dos documentos base para a gente escrever a norma de investigação preliminar da BNT. Né? Enfim, tem várias outras normas de avaliação de risco, né? De investigação ambiental, em sequência à investigação preliminar.
E essas normas, todas elas americanas, mais antigas que as nossas, nós utilizamos como base para não reinventar uma roda que já existe, né? Bom, no âmbito estadual, tem algumas leis importantes. Essa lei, por exemplo, 47.397, 47.400 de 2002, ela diz que todo estabelecimento industrial precisa renovar sua licença ambiental de tempos em tempos. Anteriormente a essa lei, uma empresa, quando se estabelecia, ela buscava uma licença ambiental na CETESB e não precisava mais renovar. Então, ela mudava, às vezes, até o seu modo produtivo, acrescia novas tecnologias, mas aquilo não precisava sofrer uma renovação da licença. E a partir de agora, não. A partir de 2002, dessa data, as empresas, então, elas têm que renovar o seu licenciamento. E nesse processo de renovar o licenciamento, muitas vezes aparece o tal do passivo ambiental. Essa lei aqui, 2003, também é uma lei importante, mas que até hoje, na verdade, é um projeto, né? Ela não é lei ainda. Ela está na Câmara, está na Assembleia Legislativa há uns 3 anos, pelo menos, e ela não seria a espinha dorsal da política ambiental relativo à contaminação no estado de São Paulo, mas não está tramitando já há alguns anos e não foi ainda votada. Bom, a CETESB é o grande agente, né? Não só de São Paulo, como do Brasil. Tudo que diz respeito à contaminação de solo e água subterrânea, praticamente tudo aqui no Brasil foi desenvolvido pela CETESB. Inclusive o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Esses valores orientadores, que são uma tabela de referência. Então, você faz uma análise de solo e de água e compara com essa tabela para ver se aquela área está contaminada ou não, né? Eu participei também de um grupo dentro da CETESB que criou esse guia para avaliação do potencial de contaminação em imóveis. Eu acho que esse é um tema que diz diretamente respeito a vocês. O que a gente propõe aqui é alguma coisa parecido com a investigação preliminar que eu falei anteriormente, né? Esse guia, eu tenho uma cópia aqui, e ele está disponível no site da CETESB. Não é muito simples de achar lá o caminho, mas se vocês procurarem lá, vocês acham. O site é um pouco confuso, mas existe e está disponível lá. É um guia, inclusive, que a preocupação nossa, quando nós escrevemos esse guia, foi de torná-lo acessível, inclusive para pessoas leigas no assunto. Guia, esse aqui, Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis. Isso está disponível no site da CETESB. Então, não que eu encoraje cada um de vocês a fazer isso, né? Eu acho que essa avaliação deve ser feita por um profissional da área de engenharia, de geologia, por isso que eu falei CREA aqui no começo, mas que é o que a gente está bastante envolvido. Mas, se vocês quiserem, ou precisarem, ou tiverem numa situação em que não há outra alternativa, vocês podem fazer. Existe lá uma série de procedimentos que uma pessoa, mesmo não sendo especialista no assunto, ela tranquilamente, seguindo aquele guia, ela consegue ter uma visão se aquela área tem ou não potencial de contaminação. Recomendo. Bom. O município de São Paulo também tem legislado sobre o assunto através de decretos e leis, né? Tem um decreto e uma lei que são importantes, que é esse
Talvez se a gente... Dá para apagar essa linha? Essa linha de luz? É. Melhora, né? É. Então, se o município de São Paulo, ele então tem também se preocupado com o assunto, né? Esse decreto 42.319, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas do município, e a lei 13.564, que dispõe sobre a aprovação de parcelamento do solo em locais com suspeita de contaminação. Então, em relação ao decreto 42.319, eu queria salientar que ele exige que o empreendedor faça uma investigação do terreno e uma avaliação de risco, né? Claro que quando o terreno estiver em áreas consideradas contaminadas ou suspeitas de contaminação. Nesse caso, exige que se faça essa investigação, né? Então, de novo, eles pediram... Mas eu não sei qual terreno é esse de Humberto Primo que o senhor citou, mas hoje, para ter a aprovação na prefeitura, se a prefeitura tem hoje um cadastro de áreas com potencial de contaminação, esse cadastro foi formado pelo tipo de atividade das empresas que funcionavam ali anteriormente, se elas tinham potencial de contaminar o solo. Então, se o novo empreendimento for feito numa dessas áreas, eles vão pedir essas investigações, né? Aqui no artigo 4, ele fala que deve ser garantida a participação da população eventualmente afetada no processo. Nunca vi acontecer isso, mas está aí na lei. Existe também, ainda nesse decreto, a previsão, né, de que a Secretaria do Meio Ambiente deve, então, manter esse cadastro de áreas contaminadas, que eu falei para vocês, e disponibilizar para outros setores da Prefeitura que fazem a aprovação do parcelamento do solo, né? Bom, a Lei 13.564 também fala de um laudo técnico de avaliação de risco, que, na verdade, é um outro nome para a mesma coisa, né? Então, aquelas questões jurídicas do Brasil, né, que tem várias leis para a mesma coisa, mas, enfim, isso demonstra que existe hoje uma preocupação da Prefeitura de São Paulo em procurar garantir para o comprador de um terreno que esse terreno não vai oferecer risco à sua saúde, né? Aqui só para citar para vocês algum dos tipos de uso do terreno que ensejam uma investigação automaticamente por parte da Prefeitura. Então, se no local que você vai fazer o empreendimento era um antigo aterro sanitário, obviamente. Se era um depósito de materiais radioativos, obviamente. Isso parece uma coisa meio etérea, mas vocês sabem que, por exemplo, que ali, na Avenida Santo Amaro, foi feito um conjunto de torres sobre um antigo área de manuseio de resíduos radioativos. Né? Então, não área de manuseio de produtos químicos, depósito de material proveniente da indústria química, cemitérios, mineração, hospital e postos de abastecimento de combustível. Então, qualquer empreendimento que for ser desenvolvido em áreas que anteriormente tinham uma dessas ocupações, esse empreendimento ele precisa de ter todo um estudo antes de ser aprovado na Prefeitura, independente da CETESB. Né? Não, está aqui também, ó.
Pergunta foi indústria química e farmacêutica. Área de manuseio de produtos químicos, acho que entraria aqui, né? Bom, esse slide é para demonstrar aquilo que eu falei para vocês. A CETESB faz um levantamento do tipo de áreas contaminadas por atividade. Então, 74% relacionado com postos de combustíveis e apenas 15% com indústria. Isso é verdade? Não, não é verdade. A verdade disso está simplesmente no fato daquela legislação CONAMA que eu falei lá atrás, 273, que é, por força da legislação, todos os postos de combustíveis foram investigados. Mas quando a gente fala que existem, no estado de São Paulo, 7 mil postos, existe cadastrado na Fiesp 100 mil indústrias. Né? E essas 100 mil indústrias ainda não foram investigadas. Apesar daquela lei de renovação de licenciamento ambiental, ela é uma lei cujo efeito prático está começando a acontecer agora. Quando todas essas indústrias passarem por um levantamento de passivo ambiental, provavelmente esse número aqui se inverte. Né? Ele está perguntando sobre São Paulo e ABC, região metropolitana. Sim, essa estatística toda não é do município de São Paulo, é do Estado, né? Está considerando o Estado de São Paulo. Esse é o CETESB, que trabalha no âmbito estadual, né? Em relação a tipos de contaminantes, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, então o mais comum que aparece são solventes aromáticos. O que é solvente aromático? O principal deles é o benzeno, que é um composto comprovadamente cancerígeno e que está presente na gasolina. E que está presente, então, nos postos de combustível. Como 70% dos casos são de postos de combustível, por isso que ele é o mais comum aqui. E aí vai uma série de outros, como compostos hidrocarbonetos poliaromáticos, metais pesados, compostos solventes halogenados, PCBs, enfim, tem uma série de outros contaminantes que podem estar presentes. Né? Esse slide aqui é para demonstrar o quanto que é difícil fazer um processo de remediação. Somando a quantidade de casos aqui, remediação em andamento, remediação concluída, proposta e contaminada com proposta de remediação, sem proposta e com proposta, aqui dá um total de mais ou menos 450 casos, né, que hoje estão sob processo de remediação no estado de São Paulo. Desse total, só 4% foram concluídos. É muito pouco. Eita. Aqui é uma visão internacional do mesmo tema. No caso da... nós tínhamos visto no slide anterior que 75% dos casos de contaminação estavam ligados a postos de combustível. Na Europa, já é o contrário. A maioria dos casos é ligado à indústria. Então, aquela proporção que eu falei que era 75, 15, aqui já se inverte, porque aqui existe um conhecimento maior de todos os passivos ambientais e como tem muito mais indústria do que posto, acaba refletindo aí. Né? E a maior parte de contaminação é heavy metals, que são metais pesados. E aqui o BTX, que é o benzeno, aquele composto solvente, é só 6%. Aqui é 70%. É heavy metal, metal pesado. Bom, qual é o instrumento usado pela CETESB para gerenciar esse assunto? É o
Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Isso também está no site da CETESB. Mas isso é um documento desse tamanho, extremamente técnico, que eu realmente não recomendo que vocês procurem, porque é uma coisa realmente bem voltada para o profissional do assunto, né? Mas é interessante que vocês saibam que ele existe, como que funciona, que é isso que nós vamos passar rapidamente aqui para vocês. Pergunta se é o manual de soluções. É o manual de etapas a seguir. Desde a investigação preliminar, né? Aí, ó, investigação preliminar. Então veja quantas etapas deve se passar até chegar à solução do problema. Então você começa ali, investigação preliminar. Depois vem investigação confirmatória. E aí vem investigação detalhada, avaliação de risco, até chegar na remediação propriamente dita, que vai liberar o site para aquele determinado uso. Então, o que é a investigação preliminar? Constatar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação na área sob avaliação. Então, é uma atividade que está prevista nesse manual da CETESB e que também está prevista naquele manual que eu falei para vocês. É muito parecido a metodologia, né? E também na Caixa Econômica Federal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, um relatório de investigação preliminar, o que ele deve conter? Identificar áreas dentro ou fora da empresa auditada com potencial de contaminação. Apontar processos atuais ou passados que podem representar potencial de contaminação. E estabelecer como que deve ser feita a etapa seguinte. Ou seja, bom, o que eu tenho que analisar aqui? Porque se você chega numa área, fala, bom, será que tem contaminação aqui? Bom, talvez tenha uma contaminação, mas o que eu vou analisar? Então, se eu estou num posto de gasolina, eu não vou analisar metal, porque na gasolina não tem metal. Eu vou analisar compostos orgânicos voláteis, que é o que existe na gasolina. Então, e se eu vou numa indústria, numa metalúrgica, não adianta eu analisar compostos orgânicos voláteis, tem que analisar metal, é isso. Então, ele vai propor um plano de amostragem, aí já entra num detalhamento técnico que eu acho que não é o caso de vocês. Aqui, só para vocês terem uma ideia, acho interessante mostrar, isso aqui é parte de um relatório que a gente realiza. Então, aqui você tem uma indústria onde foi feito um trabalho de investigação preliminar. Nesse trabalho, o que a gente procura separar, salientar, né? Então, onde que é o galpão industrial, que é aqui, aonde que é o galpão de utilidades, que é aqui, aonde que é a estação de tratamento, né? Onde que é pátio, onde que é edificação. Então, a gente identifica, porque é muito mais provável eu achar uma contaminação onde era o galpão industrial do que onde era o pátio. Então, aí já vai orientando as etapas seguintes, né? E aqui uma outra visão. Então, nós temos que ter duas visões. Nós temos que ter uma visão dentro do empreendimento, né, dentro da fábrica. Então, aqui operava isso, aqui operava aquilo, aqui era só estacionamento, aqui era escritório, né? E temos que ter uma visão fora, num raio de aproximadamente 500 metros em torno do empreendimento. Porque você pode ter situações fora do empreendimento que impactam o empreendimento, ou o empreendimento impacte essa vizinhança. Então, nesse caso aqui, o empreendimento é aquele mesmo que está aqui em vermelho, e aqui tem todas a situação do entorno dele. Então, tem uma área aqui de preservação ambiental permanente, tem uma área aqui de população de baixa renda, tem um canal aqui que liga o efluente dessa indústria por um rio. Tem aqui a Via Dutra. Então, todas essas informações são importantes para caracterizar esse empreendimento em relação ao seu entorno. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um galpão de resíduo nuclear. E esse galpão tem uma contaminação aqui no solo, e essa contaminação chega na água subterrânea e vai impactar o meu empreendimento. Então, eu tenho que fazer esse levantamento
para descobrir o que existe na vizinhança, qual o potencial de contaminação que existe na vizinhança. Isso aqui também acho uma coisa interessantíssima para vocês. A Caixa Econômica Federal, no ano passado, publicou também um livro chamado Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação. Isso aqui é do ano passado. Existe isso no site também da Caixa Econômica Federal. E é um guia que foi feito, obviamente, para o uso deles, interno, mas que também é num linguajar bastante acessível para o público geral. Esse é um documento que eu também recomendo a pesquisa e baixar da internet. Só para